tarde, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de calendários, que são formas de marcar o tempo, tá? Hoje nós temos aqui, ó, o calendário dos Suyás, que é um povo indígena. Vamos analisar como que eles marcavam o tempo? Eles dividiam em meses do ano, tá? E também eles faziam desenhos que ilustravam fenômenos da natureza, tá? Na última aula de história, vocês fizeram lá no caderno, um calendário com celebrações que nós tínhamos em cada mês do ano. Então eu lembro que mais ou menos ficou assim: janeiro é a comemoração do início do ano, depois fevereiro o carnaval, aí março era o dia da mulher e assim por diante, né? Daí veio Páscoa em abril, Dia das Mães, várias comemorações que cada um fez conforme queria, né? Nessa página aqui, então vocês ilustraram, colocaram os meses do ano, ilustraram e colaram lá do caderno. Lembraram? Acredito que sim, né? E agora nós estamos vendo aqui o calendário dos Suyás. Esse calendário tá lá na página 155 do livro de História. Olha só, tá? Vocês vão conseguir achar eles lá. E nós já vamos responder juntos a 156, que é uma análise do calendário dos Suyás, tá? Vamos ver lá o número 1. Aponte uma semelhança entre o calendário dos Suyás e o calendário que você utiliza no seu dia a dia. O calendário que nós utilizamos é esse aqui, tá? Com os meses do ano, com os dias da semana, tá? No ano de 2020, que é o ano que nós estamos hoje, né? Então, esse é o calendário que nós utilizamos. Qual é a semelhança com esse aqui dos Suyás? O que você acha? Pense aí. Acredito que você encontrou que a semelhança é a divisão, assim como nós, dos meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Então, assim como eles, nós também fazemos essa divisão por meses. Então, nós poderíamos citar essa semelhança, né? Número 2. Aponte uma diferença. E aí, qual diferença que nós vamos colocar? Vocês podem citar que nós dividimos o nosso calendário em dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eles apenas em meses, tá? Pode ser uma das diferenças que vocês podem apontar. Número 3. Reúna-se com 2 colegas e aponte o que, na sua opinião, acontece de mais importante em cada mês do ano para os Suyás. Nesse caso, você vai se reunir aí com a sua família mesmo, né? Mas é bem tranquilo e você consegue fazer até sozinho essa análise. Dá uma olhadinha lá. Em janeiro, o que você acha que acontece no mês de janeiro? Provavelmente no mês de janeiro acontece a colheita do milho, né? Porque tem um pezinho de milho aqui desenhado, tá? Então no mês de janeiro, vocês vão colocando lá, janeiro, colheita de milho. Fevereiro, o que nós podemos colocar em fevereiro? Olha só, tem um peixe aqui, né? Então nós poderíamos colocar que é a cheia dos rios e a fartura de peixes, né? Provavelmente tem muitos peixes para pescar. O que mais? Em março, olha só, tem um abacaxi, então significa que é a colheita dos abacaxis. E provavelmente com isso eles conseguem fazer até algumas receitas, né? Sucos, enfim, algum outro tipo de receita deles lá. Que mais? Abril. Abril tem aqui uns peixinhos também, tá? Então aqui a gente pode colocar que também é fartura de peixes, né? Pescaria. Que mais? Maio. Maio tá aqui, ó. Cadê? Maio tá aqui. E é o mês da derrubada das árvores, tá? Então, mês da derrubada das árvores, provavelmente para preparar o terreno para alguma outra plantação, tá bem? Vamos lá para junho. Junho aqui, mês das gaivotas, tá? Julho. Julho tá aqui. Então, tem ali um tracajá. O que é um tracajá? Tracajá é esse aqui, ó. Ele parece com uma tartaruga, um cágado, tá? Que pra eles chamam de tracajá, tá? E é o mês quando eles botam ovos, tá? Em julho. Aí vem agosto. O que tem agosto? É o mês da festa do Cuarupi, tá?
É essa festa aqui que acontece lá. Eles celebram os mortos, é como se fosse assim, os mortos célebres, uma homenagem que eles fazem para os que já faleceram, tá? Aí setembro, cadê setembro aqui? É a época do plantio de mandioca, tá? Outubro é a época do pequi, que é essa fruta aqui, tá? Em novembro, olha só, tá fácil, né? Novembro é o mês que começa o verão, tá? Que eles celebram o mês do verão no calendário deles, tá? Não no nosso. Dezembro é o tempo do quê? Da colheita de melancia, tá? Então é isso que nós vamos marcar lá no número 3. Gostaram de fazer essa análise? A prof vai deixar um videozinho falando de outros tipos de calendários para vocês, tá bom? Beijos! Ao longo da história, diversas sociedades desenvolveram formas de contar a passagem do tempo. Primeiro, apenas pela posição do Sol e da Lua, mas logo vieram as ferramentas, como o relógio de sol, a ampulheta e a clepsidra. A passagem do tempo era medida pela natureza, observando-se as estações do ano. Civilizações como os sumérios, egípcios e maias desenvolveram calendários para marcar a sequência dos dias e dos anos. Até hoje, os calendários e as formas de contar o tempo se diferenciam pelo mundo. Vamos começar conhecendo o calendário chinês. Na China, o calendário já passou do ano 4717. Há um ciclo no qual cada ano é representado por um animal. O calendário chinês é lunisolar, baseado no movimento aparente do Sol e da Lua. Outro exemplo é o calendário judaico. Apesar de os judeus viverem em todas as partes do mundo há vários séculos, vamos viajar até Israel. O calendário judaico ou hebraico também é lunisolar. Cada ano tem 13 meses. Nessa forma de medir o tempo, esse calendário já passou do ano 5780. O calendário mais parecido com o que estamos acostumados a utilizar, o gregoriano, é o calendário juliano. Vamos até a Rússia. O calendário juliano é solar. Foi por meio dele que passamos a utilizar um calendário com 365 dias distribuídos em 12 meses. O calendário que nós utilizamos, o gregoriano, foi feito com base no calendário juliano, mas eles têm uma diferença de 13 dias. Agora vamos para o Brasil. Você já sabia que por aqui também há outras formas de medir o tempo? Entre Mato Grosso e Pará fica a região do Xingu. Nela há uma reserva que garante proteção e sobrevivência para diversos povos nativos tradicionais. Um dos povos que vivem ali são os Suiás. Eles também contam o tempo com base nos ciclos da natureza. Não havia registros de um calendário, era apenas um conhecimento passado de geração em geração. Recentemente, professores Suiás desenharam uma representação desse calendário com os seus alunos. Os meses do calendário gregoriano são representados na vida dos Suiás por períodos da natureza. Em janeiro, por exemplo, tem a colheita do milho. Em julho, é a época de as tartarugas botarem ovos. Outubro é o mês de colher frutos, formando um grande ciclo. Além dessas, há diversas outras formas de contar o tempo. Os calendários são uma expressão da cultura de um povo e, por meio deles, podemos aprender muitas coisas sobre o outro e, ao mesmo tempo, sobre nós mesmos.